Em um mundo onde a violência pode surgir de forma imprevisível e caótica, os sistemas tradicionais de autodefesa são frequentemente postos à prova. Foi a percepção dessa lacuna entre o treinamento coreografado e a brutalidade do confronto real que levou Idan Abounic, um veterano de uma das unidades de elite de Israel, a desenvolver um método radicalmente diferente. Nascido da experiência em combate e da frustração com as limitações de sistemas existentes, o Kala System emerge não como um simples conjunto de técnicas, mas como uma filosofia de sobrevivência. E é sobre sistemas como este que mergulhamos a fundo aqui no mundo marcial. Aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. O Kala System foi criado por Idan Abounic, ex-soldado da Brigada Golani, uma das unidades de combate de elite das Forças de Defesa de Israel, IDF. Após anos de serviço militar e trabalho com segurança privada em zonas de risco, Idan percebeu que muitos sistemas de autodefesa que ensinava, especialmente versões comerciais do Krav Maga, não refletiam mais a realidade das situações que ele enfrentava. Segundo ele, o Krav Maga havia se tornado muito coreografado, e os alunos não eram realmente testados sob o tipo de estresse, violência e imprevisibilidade que ocorrem em combates reais. Diante disso, Idan começou a reformular completamente o processo de ensino da autodefesa, desenvolvendo uma abordagem que fosse mais realista, direta e mentalmente exigente. Assim nasceu o Kala System, por volta dos anos 2000, com sede inicial na África do Sul, onde Idan fundou o Kala Global Group. A palavra Kala tem um significado simbólico. De acordo com o próprio criador, as letras representam princípios derivados da experiência militar israelense. K de Krav, combate. A de anti. L de lutar, antiterrorismo. A de ataque. H de Hatkafá, ofensiva. Esse acrônimo reflete a essência do sistema, uma fusão entre técnicas de combate corpo a corpo, defesa pessoal e princípios táticos usados por forças especiais. Abounic estruturou o Kala em torno de princípios, não de técnicas fixas. Em combate real, as situações mudam de forma imprevisível. Por isso, em vez de decorar movimentos, o aluno aprende a reagir com base em fundamentos universais: movimentação fora da linha de ataque, proteção da zona vital, controle do agressor e resposta imediata e proporcional. Ele afirma que a repetição exaustiva sob pressão é o que transforma o instinto em reação eficiente. Outro ponto marcante é a ênfase no treinamento mental e emocional. O Kala ensina que o maior inimigo em uma situação de violência não é o agressor, mas o medo e o pânico. Os treinos incluem situações de estresse controlado, com ruído, gritos, fadiga e pressão física, simulando o ambiente caótico de um confronto. O objetivo é condicionar o praticante a manter foco e clareza mental mesmo quando o corpo entra em estado de adrenalina. O sistema cresceu rapidamente após sua fundação. Ex-militares, policiais e instrutores de segurança em vários países começaram a treinar com Abounic, e novas academias se espalharam pela Europa, América do Norte e Ásia. O Kala ganhou notoriedade principalmente entre grupos de forças especiais, segurança privada e unidades policiais. Apesar disso, Idan sempre manteve a filosofia de que o Kala deve servir também ao civil comum. O treinamento para civis foi adaptado, mas sem perder a intensidade mental. O foco permanece em ensinar o indivíduo a evitar, sobreviver e neutralizar ameaças no menor tempo possível. O método também rejeita a ideia de cinturões ou graduações tradicionais. No lugar disso, há níveis de qualificação, determinados pela capacidade de manter a calma e aplicar os princípios sob pressão real. A ênfase não é em estética ou formalidade, mas em eficiência. Com o passar dos anos, o Kala se consolidou como um sistema independente, com identidade própria. Embora tenha raízes israelenses, Abounic o descreve como uma evolução além do Krav Maga, mais voltadamente ao instinto e à adaptação do que a técnicas fixas. Hoje, o Kala System é ensinado em diversos países, com academias licenciadas que seguem o mesmo currículo internacional. Os instrutores passam por certificações rígidas diretamente supervisionadas pelo fundador ou por representantes designados. O treinamento continua com base nos mesmos pilares definidos por Idan Abounic: simplicidade, realismo, controle emocional e sobrevivência acima de tudo. O Kala agrupa suas técnicas em blocos funcionais que servem para resolver problemas concretos em situações reais. Movimentação e posicionamento. Manter-se fora da linha direta de ataque, criar ângulos que reduzam a eficácia do agressor e facilitar a fuga ou a aplicação de uma resposta segura, padrões de deslocamento, uso do espaço e gestão de distância, como entrar e sair do alcance do adversário de forma a minimizar exposição às zonas vitais, exercícios de mobilidade, treino de reação-aproximação, trabalho com parceiros que simulam ataques com resistência progressiva, defesa contra agressões, interromper ou neutralizar ataques diretos, socos, empurrões, agarramentos, com respostas simples e repetíveis, bloqueios e encobrimentos defensivos, quebra de linha de ataque,
respostas de impacto controlado e técnicas de criação de vantagem, deslocamento, controle de membro, repetições sob pressão, para condicionamento, treinamentos com parceiros aumentando intensidade gradualmente. Controle, contenção e imobilização. Neutralizar a ameaça de modo a impedir que o agressor recupere vantagem, sem necessariamente causar dano excessivo. Técnicas para segurar, desequilibrar e manter o agressor controlado, uso de pesos corporais, alavanca simples, posições de controle, além de transições rápidas para permitir fuga ou chamar ajuda. Treino de grappling adaptados à autodefesa. Treino de alternância entre ataque e controle. E simulações de retenção sob estresse. Trabalho no solo. Sobreviver e criar oportunidades de escape caso a luta vá ao chão, minimizando o risco de socos ou estrangulamentos enquanto se recupera ou se defende. Postura defensiva no solo, manter zona de proteção, criar espaço para levantar ou limitar a potência do agressor. Exercícios de rolamento, posicionamento defensivo e reação a ataques no chão com foco em proteger a cabeça e zonas vitais. Defesa contra arma branca. Reduzir a probabilidade de lesão grave quando confrontado com arma branca, priorizando evasão, distância e opções de retirada. ênfase em prevenção, desalojamento do atacante, criar distância, e respostas que busquem controlar a ameaça sem promover manobras perigosas sem treinamento adequado. Simulações controladas com instrução rígida de segurança, exercícios de timing e percepção, e protocolos de segurança que priorizam fuga. Defesa contra a arma de fogo. Lidar com a extrema periculosidade de uma arma de fogo. Foco em sobrevivência, redução de exposição e estratégias de desescalada e retirada. Avaliações rápidas da ameaça, intenção, distância, acesso à arma, ações de cobertura, controle da distância e tomadas de decisão orientadas para a segurança pessoal. Teoria, simulações controladas e decisões táticas. Módulos avançados para profissionais com ênfase em protocolos legais e de responsabilidade. Técnicas de desarme. Descrever em alto nível. Técnicas de desarme são consideradas medidas de último recurso e sempre requerem treinamento intensivo e supervisão por motivos de segurança legais. Princípios de neutralização da arma, criação de alavancas e controle do membro que impunha a arma, e transição para controle do agressor ou retirada. Progressão estrita, proteção completa. E só para praticantes avançados sob instrutor qualificado. Condicionamento físico e resistência aplicada. Preparar o corpo para a demanda física do confronto real e reduzir falhas motoras sob estresse. Força funcional, explosão, condicionamento cardiovascular, resistência muscular local e treino de tolerância ao desconforto. Circuitos físicos, treinos intervalados, trabalho de potência e exercícios incorporados a simulações de técnica para reproduzir fadiga real. Treino sob pressão e simulações. Transferir respostas técnicas para reações instintivas sob adrenalina, o cerne do Kala. Cenário surpresa, uso controlado de ruído, luz e fadiga, e progressão da intensidade para acostumar corpo e mente ao caos. Cenários incrementais, avaliação de tomada de decisão e feedback constante para consolidar princípios. O Kala System consolida-se, portanto, como muito mais que um método de autodefesa, é uma doutrina de sobrevivência moldada na forja da experiência real. Ao substituir técnicas fixas por princípios adaptáveis e colocar o treinamento mental e emocional no mesmo patamar do preparo físico, o sistema transcende suas origens militares para se tornar uma ferramenta vital tanto para civis quanto para profissionais de segurança. A rejeição a graduações tradicionais e o foco incansável na eficácia sob pressão reforçam seu compromisso com o realismo. A herança de Dan Abownick é um legado de resiliência, que equipa seus praticantes não com uma coreografia de movimentos, mas com a clareza mental e os reflexos condicionados necessários para navegar no caos, neutralizar ameaças e, acima de tudo, preservar a vida. O Kala não ensina apenas a lutar, ensina a sobreviver. E é desvendando sistemas de combate realistas como este que o mundo marcial cumpre sua missão de explorar a arte e a ciência por trás da defesa pessoal. Se você se interessou por este conteúdo e quer aprofundar seus conhecimentos no universo das artes marciais e sistemas de defesa, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos, compartilhe este conteúdo com seus amigos e deixe nos comentários qual outro sistema de combate você gostaria que explorássemos. Até o próximo vídeo.